Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega dividendo que a empresa pode anunciar em breve, pessoal. Esse dividendo pode superar mais de 15% de dividend yield, fora também um grande potencial de valorização que a Petrobras possui para o médio a longo prazo. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo. E nesse vídeo não vamos falar somente de Petrobras, vamos também falar do Itaú, tá? E responder algumas dúvidas aqui a respeito dos meus seguidores que me perguntaram por que eu ainda sigo comprando Itaú, mesmo após essa valorização recente nas ações. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Petrobras hoje representa 6,97% da carteira do canal, o que equivale hoje a 438 ações da empresa. Detalhe que esse mês também vou receber um baita dividendo de Petrobras, e se eu juntar ao todo, quanto que eu tenho para receber nesse mês de dividendos, pessoal, isso aqui me surpreendeu, tá? Porque além do aporte do bolso, tá? Que segue muito bom, eu vou ter aí ao todo R$ 2.552 em dividendos, tá? Grande parte desse provento virá do Itaú, porque anunciou um dividendo extraordinário, R$ 1.979 que eu vou receber. Aí eu vou receber mais 413 de Banco do Brasil e mais 125, né? A mais ou menos R$ 130 de ações da Petrobras, totalizando tudo R$ 2.552 em dividendos, que consequentemente serão reaplicados na carteira e eu vou aumentar a minha quantidade de ações. Quando falamos aqui de Petrobras, pessoal, tecnicamente todo mundo fica vidrado em política. Eu já falei várias vezes aqui nos vídeos anteriores, é repetitivo, é chato, tá? Mas para quem é novo no canal, pode ser pego de surpresa com isso. A política, pessoal, de verdade, tá? Ainda mais hoje com as leis das SAs. Pouco importam, pessoal, de verdade, política pouco importa quando você compra ações, até mesmo de estatais. Ô, Pablo, como assim? Você está sendo totalmente errado, né, em falar isso. Não, pessoal, não estou sendo, porque na verdade, o que vai ditar o resultado de uma empresa é o negócio dela principal, a matriz de negócio, que qual é o da Petrobras? É o petróleo, então você tem que ficar vidrado no petróleo. Quando você vai aqui, ó, no Trading Economics, você tem que ficar muito mais vidrado, tá? Muito mais focado no preço do barril do petróleo do que nas falas dos governos em si. Porque o governo, o pessoal, uma hora vai falar uma bobagem, uma hora vai falar alguma coisa, a ação vai cair, tá? Então, assim, esquece esse ponto. E você pode até se aproveitar quando esses cenários pontuais acontecem. Perceba aqui, ó, que hoje o Brent, barril do petróleo, está em $63 o barril. Mas sabe qual que é a mágica na Petrobras? Mesmo com essa desvalorização toda, por que Petrobras segue surpreendendo? Justamente por conta disso aqui, ó. Custo de extração extremamente abaixo do esperado. Quanto menor uma empresa de commodities cíclica tem o custo de extração, melhor, porque essa empresa está conseguindo repassar aí boa parte do seu resultado nos preços. Ou seja, pessoal, mesmo que o barril esteja caindo, porém ela está reduzindo o seu custo de produção, custo de matéria-prima, consequentemente ela está tendo uma margem alta. Para ela ter prejuízo, o preço do barril precisaria vir abaixo de $28. É possível isso acontecer? É possível, porém pouco provável. Vou te mostrar por que isso aqui, tá? Justamente, pessoal, porque se a Petrobras ficar cotada abaixo deste nível, isso aqui tende a prejudicar não somente a Petrobras, e sim várias petrolíferas no planeta, tá? Obrigando o mercado a injetar liquidez para que os preços voltem a ser negociados em patamares, no mínimo, razoáveis. E por quê, Pablo? Porque isso aqui foge só do mercado, atrapalha a economia real. Se o preço do barril ficar desvalorizando consistentemente para sempre, a economia real será paralisada, as empresas vão paralisar a produção, inviabilizar os estoques e, consequentemente, gerar um caos global no mercado de commodities, que a Petrobras hoje é uma gigante, né? Exporta muito petróleo para o exterior. Então, consequentemente, pessoal, vamos esquecer isso aqui, tá? Você tem que focar em pegar nos melhores momentos. E, na minha opinião, os melhores momentos para comprar ações da Petrobras são quando o cenário não está bom. Essa que é a grande verdade. Na verdade, com qualquer estatal da Bolsa, tá? Você tem que comprar
quando nada vai bem. E aparentemente hoje a Petrobras não vai bem, assim como o Banco do Brasil. Tudo bem, ela continua com recorde de caixa? Continua, mas pessoal, a gente vê aí um governo não muito favorável com o acúmulo de capital, né? Não é muito pró-mercado, é um governo mais que foca em questões sociais, digamos assim, né? Tanto que o Banco do Brasil também está sendo prejudicado com o agronegócio nesse ano. Então, assim, são nesses momentos que as commodities seguem em baixa que a gente gosta de comprar essas empresas que já têm uma vantagem competitiva boa. E hoje, Petrobras, quando a gente coloca aqui, ó, os indicadores, a gente vê que o EV sobre EBITDA está abaixo da média, 4 vezes, tá? A média da Petro ser negociada em 8 e a média setorial é 9. Então, caso hoje Petro, considerando a sua geração de caixa, fosse cotada apenas pela média, eu nem estou considerando aqui um cenário de bull market extremo no mercado de commodities, a gente teria aqui um valor de mercado de 1,6 trilhão de reais, que dividido aqui, ó, por este valor de mercado atual que temos, né, na faixa de mais ou menos 420 bilhões, temos um potencial de valorização de 298% para as ações da Petrobras. E não somente isso, o dividendo pode ser muito atrativo, porque se ela continuar gerando aqui, ó, um dividendo mínimo, caso o preço do barril esteja acima de 40 dólares, ela gera um mínimo para o acionista de 4 bilhões de dólares, tá? E se ela repetir apenas esse mínimo, supondo um resultado operacional muito parecido, isso aqui já dá um dividendo no valor de mercado atual de 10% ao ano. Quer dizer que em 3 anos, pessoal, de forma simples, tá? Você tem um dividendo de 30,7% só com Petrobras. Sabe quanto que dá? 30% de dividendos, pega a cotação atual da Petro e multiplica por 30%. Você tem R$ 9,60 por ação. Você entende isso? Você quase chega tecnicamente num preço assim de R$ 10 por ação, pessoal, só para a Petrobras. Você entendeu? Como que a empresa pode ser uma geradora de caixa? Quer dizer que grande parte do seu retorno será retornado com dividendos, fora também um bom potencial de valorização que você tem na ação. Então vejo hoje muita margem na Petro. Fora que a dívida líquida está controlada, tá? A gente vê que a dívida da empresa segue muito boa, fazendo com que ela não se alavanque demais. E com esse custo de extração se reduzindo, abre espaço para a Petrobras tanto liberar mais dividendos e, consequentemente, se valorizar no longo prazo em um nível mais elevado. E claro, pessoal, que esse vídeo não é somente de Petro, também a gente iria falar um pouco de Itaú. Vou responder aqui umas dúvidas dos meus seguidores, tá? Muita gente me perguntando, Pablo, Itaú disparou, foi pros R$39, será que ainda vale a pena? Olha, pessoal, minha opinião sincera sobre Itaú, tá? Eu acho que Itaú, até os R$43 segue muito barato, isso aqui para ação ordinária, tá? Porque se nós considerarmos aqui, ó, o Itaú num cenário mais conservador possível, ele vale no mínimo 500 bi na bolsa. Pablo, como assim? 500 bilhões? Exatamente, tá? Hoje, para o Itaú chegar em 500 bilhões, ele ainda precisaria se valorizar pelo menos ali 13%. Isso para ter uma média intermediária, que o Itaú, na verdade, para ficar caro de verdade, acima de 600 bilhões. Ó, por quê, pessoal? Quando a gente pega o lucro do Itaú, ele tem crescido a uma velocidade expressiva. E agora que a gente vai engatar uma queda na taxa Selic, o Itaú ainda vai ser mais beneficiado. Você vê que o banco está lucrando ali, ó, 11,9 bi por trimestre. Se o banco tiver um acréscimo no seu resultado para o próximo ano, supondo que o Itaú cresça pelo menos em linha com a inflação, o banco para o próximo ano pode lucrar 50 bilhões, no cenário mais conservador, tá? E aí se eu tiver aqui, ó, 440 bi e dividir por 50 bi, temos um PL de 8,8. Sabe qual que é a média de Itaú? É ser cotado em 12 a 13, conjunturalmente com o Ibovespa, junto ao BTG, que também negocia no múltiplo parecido. Então hoje, para o Itaú estar meio que caro, ele ainda precisaria se apreciar para ele ficar nas suas médias. Eu nem digo caro, tá? Porque caro mesmo é acima de 15 vezes para empresas privadas. O Itaú negocia uma média cara 17, 16 vezes com muita facilidade. Então, ó, 8,8, 13 dividido por 8,8, temos um potencial de alta de 47%, mesmo as ações do banco ainda estando cotadas aos R$40. Então você entende como o Itaú tá barato? Para mim, até R$43, o Itaú é comprável para grandes aportes. Pequenos aportes nos 46, 45. Grandes aportes em 43 para baixo, eu acho que tem muita margem. Não é à toa que no canal eu sigo comprando com muita força o Itaú. Eu consegui abocanhar um bom preço, tá? Comprei o banco ali em R$34. Se eu fosse realizar mais um grande aporte, ele ali nos 37, 38, para mim seria interessante. Porque aí meu preço médio não ia subir tanto, né? Ia subir ali para uns 36, 35, se eu fosse fazer uma injeção de capital
mais elevada na empresa. Mesmo assim, até R$ 43,00 eu acho que tem margem. E por incrível que pareça, mesmo que se o banco fosse hoje precificado por 500 bi na bolsa, que dá uma cotação nominal aproximada de R$ 46,00, isso ainda dá um PL, tá? Vejam só, isso ainda dá um PL de 10 vezes, ele tá ainda 30% abaixo de suas metas. Vocês entendem isso, pessoal? O banco tá muito barato. Fora que o banco tem uma demanda inelástica, segue crescendo com constância. Então não, pessoal, respondendo, o Itaú não está caro. Ah, Pablo, mas ele é cotado por 2 vezes o valor patrimonial, mas ele é uma empresa de altíssima qualidade. Geralmente empresas com muita qualidade. O Itaú, por ter grande parte da sua carteira de crédito ligada para a alta renda, tá? Então ele não sofre com volatilidades pontuais. Você tem esse luxo, você pode se permitir em pagar mais caro. É no caso aqui o que você pode fazer com o Itaú. E, além de ter esse potencial de valorização interessante, se ele ficasse caro hoje na bolsa, a ação teria que subir ali pelo menos, tá? Pelo menos uns 77%. Essa aqui é a minha opinião para ele ficar realmente caro, incomprável na bolsa de valores. Fora que, se ele continuar pagando um dividendo razoável, de 60% de payout, eu acho que o banco vai repassar até mais do que isso, mais 65%, ele pode pagar 7,2% ao ano em dividendos. Supondo o extraordinário que ele paga ano a ano, num cenário mais conservador, podemos ter um yield de 10,2% ao ano. Então você vê que o Itaú, mesmo após a alta recente, eu acho que tá barato. E meu preço máximo de aportes grandes, não tô falando de aporte, aportes grandes no Itaú, é até R$ 43,00. Aportes pequenos eu posso ir realizando nos 45, 46. Aí passou de R$ 50,00, para mim já não faz mais nenhum sentido. A não ser que o lucro do banco cresça. A gente tem que ficar de olho no resultado. Porque se o resultado do Itaú continuar crescendo, vamos supor que para o próximo ano, num cenário bem otimista, o banco lucre 55 bi. Ele cresça em relação a este ano 14%. Eu não acho que vai crescer tudo isso. Mas supondo que aconteça por uma baixa na taxa Selic, pode acontecer. Então mesmo o banco hoje, em 430 bi na bolsa, ele estaria precificado por 7,8. Vocês entendem, pessoal? Então assim, tem que olhar para ver quanto que o banco tem ali de perspectivas no próximo ano. Mas nos cenários atuais, eu acho que até R$ 43,00 o banco segue barato e eu sigo comprando a carteira do canal. Fora que após essa Datacom, no caso, o mercado vai bater um pouco na ação, né? Hoje ele está cotado ali nos R$ 39,50. Se nós tirarmos 2,18 por ação do dividendo que vai ser pago, o banco vai voltar para os seus 37,32. E aí vou me aproveitar nesse dia justamente para fazer um aporte, tá? Tô guardando em caixa um aporte aí. Então fiquem atentos no canal, porque no dia 10 eu vou fazer um aporte aqui nas ações do Itaú e vou fazer mais uma compra. Fora que dividendos também que vão pingar, ainda mais com esse recuo que vai acontecer natural nas ações, já pelo desconto do dividendo na cotação. Então, respondendo à dúvida dos seguidores, eu acho que mesmo após a alta recente, o Itaú ainda continua bastante barato. E hoje ele representa a segunda maior posição da carteira do canal. Pretendo com que ele se torne ali muito próximo do Banco do Brasil, tá? Com os aportes que eu for realizando ao longo do tempo, eu pretendo fazer com que o Itaú ocupe uns 35% da carteira total, ficando bem próximo com o Banco do Brasil, para ter essa assimetria. Quando o Banco do Brasil estiver dando um probleminha, o Itaú acaba aí compensando, tá? Nossa, Pablo, meu Deus do céu, muito difícil essa sua análise. Gostei do vídeo, gostei bastante, só que aí é que tá. Eu tô começando agora nos investimentos, né? Precisava de uma ajuda. Será que você tem alguma coisa para facilitar nosso dia a dia? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo fator é que ela tem ali indicadores totalmente automatizados. A cada mês especial de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, essa planilha vai se atualizar sozinha, sem que você tenha que ter trabalho nenhum. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores do mercado. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui também o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link dessa besura? Está na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comente aí se vocês têm Petrobras e Itaú, em particular, tenho as duas na carteira e sigo comprando com força. Petrobras deixei um pouco de lado porque eu tô focando no Itaú, mas quando eu atingir minha meta no Itaú, eu posso sim voltar a comprar Petro, voltar a comprar BB Seguridade, voltar a comprar um pouco de BR Partners e também o Banco do Brasil, que tá largado aqui, mas porque já é uma grande posição, tá? Tava focando em outra
outras aqui um pouco no curto prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus no próximo vídeo e fui!